Um dos pontos principais que causa esse enfraquecimento de colônias no inverno é o espaço excedente. Para quem tem colônias de abelha sem ferrão, os principais manejos que a gente vai aplicar nesse período agora que a gente está enfrentando são, primeiro, redução do espaço excedente. Recentemente, com esse último intensivo, com esse último missão abelhando que a gente desenvolveu, que a gente organizou há um tempo atrás, muitas pessoas chegaram mostrando fotos de colônias que eles mantinham há muito tempo que estavam, de certa forma, enfraquecidas. E das colônias enfraquecidas, a gente observou que existia uma coisa em comum nessas colônias. E isso não só para essa missão, isso eu tenho observado há muito tempo no canal, com pessoas que chegam até a gente. O que é esse ponto em comum com as colônias enfraquecidas num período de inverno? Tô falando sobre período de inverno, não tô falando de colônias enfraquecidas o ano todo, não. Tô falando de período de inverno. Um dos pontos principais que causa esse enfraquecimento de colônias no inverno é o espaço excedente. Muito espaço disponível para uma colônia que não precisa. O que acontece quando a gente oferece espaço excedente para as nossas colônias? Elas têm que vigiar um espaço maior. Elas têm que controlar a temperatura de um espaço maior. Elas têm que combater inimigos naturais que entram para também tentar colonizar esse espaço maior. Gera muito mais gasto energético fazer tudo isso. E quanto mais gasto energético uma colônia tem, menos mel ela terá. Porque mais mel ela vai consumir. É uma conta certa, é uma equação certa, é matemática. Se a abelha precisa gastar energia, ela vai precisar consumir mel. Porque o mel é o alimento energético que dá às operárias a energia para trabalhar pela colônia. Então, se elas estão gastando muita energia, controlando a temperatura, combatendo inimigos naturais, vigiando um espaço maior, construindo batume para limitar o espaço do ninho delas, elas estão destinando energia, atenção e trabalho a uma coisa que não precisava. E que, se está acontecendo, elas não estão realizando outras atividades importantes por estarem fazendo isso. Como, por exemplo, auxílio da postura da rainha, equilíbrio térmico da colônia. Então, se elas estão fazendo isso, elas não conseguem se desenvolver. Porque se elas estão fazendo isso, a rainha não está botando o máximo que ela poderia botar. E se isso acontece no inverno, que já é um período que naturalmente a rainha bota menos, a colônia fica cada vez mais fraca. Por isso, o primeiro manejo que eu aconselho, e que eu já venho aconselhado desde o início do inverno, mas vale a pena ressaltar agora, para quem já tem colônias, é reduzir o espaço excedente. Porque com isso a gente reduz para as colônias o esforço energético que elas têm que desempenhar para conseguir controlar a temperatura, para conseguir vigiar, para conseguir construir as estruturas necessárias para limitar todo esse espaço a mais que elas têm. Então a gente reduz ao estritamente necessário que elas precisam. Mas, Gabriel, como? Quando eu vou fazer isso? Vamos lá, vamos responder. Quando fazer essa redução de espaço excedente? Como eu disse, principalmente nos períodos de inverno, principalmente nos períodos frios. Mas, levando em consideração que reduzir o espaço excedente pode significar ter que manusear a colônia, ter que remodelar algumas estruturas internas do ninho, é importante a gente tomar como base os pré-requisitos para um manejo interno, para uma transferência, para uma divisão. Quais são os pré-requisitos para um manejo interno? Ter um momento quente da semana, o dia mais quente da semana, desse dia, o horário mais quente do dia, estar com as ferramentas necessárias prontas, ter conhecimento para fazer. Porque quando a gente abre a colônia, além de não ter uma temperatura tão inferior no lado externo, que vai desequilibrar a temperatura do ninho, que precisa ser mantida equilibrada, que as abelhas necessitam desse equilíbrio térmico para as larvas e ovos jovens conseguirem se desenvolver, a gente também já tem preparado os materiais e o nosso conhecimento para conseguir desenvolver qualquer tipo de remodelação do ninho que precisar.